Fala pessoal, tudo bem? Mais um Prime Talk aqui para vocês. Prime Talk de hoje especial, porque é com uma convidada que é uma aluna que acabou se tornando amiga, alguém que coloca tudo aquilo que é ensinado na teoria, na prática, de verdade. Ela vai além do skin the game que a gente está acostumado a conversar aqui. Mas antes, eu preciso te convidar a se inscrever no canal. Se esse vídeo fizer sentido, deixe o seu like, por que não? Compartilhar com alguém que possa ser ajudado, ser impactado com as informações aqui, beleza? Bom, nós vamos entrar no assunto daqui a pouquinho, mas antes eu preciso que ela se apresente para vocês. Carla, conta um pouquinho aí quem é você, um pouquinho da sua história com a perícia. Bom, meu nome é Carla Matos. Eu sou amante da perícia, eu sou amante da grafotécnica, né? Eu encontrei vocês profissionais dessa área capacitados no momento que eu já não acreditava na perícia. Eu vinha fazendo pesquisas, né, sobre isso, vendo o que estava ocorrendo no ambiente virtual, muita gente oferecendo cursos rápidos, né? E isso primeiro me chamou a atenção, mas depois me causou preocupação, porque eu percebi logo de início que as pessoas estavam sendo atraídas, pela grafotécnica no intuito apenas de ganhar dinheiro. E eu estava pensando em planejar minha carreira, né? Me tornar perita, e eu pensei assim, Tiago, eu quero ter uma segunda carreira, uma segunda profissão, para depois, no momento mais calmo da minha vida, eu exercer isso de maneira o mais excelente possível. Então, foi assim um início meio conturbado, que eu entrei na perícia, mas depois eu conheci vocês, conheci profissionais de gabarito, professores renomados, e daí fui trilhando até chegar o momento em que eu estou agora. Muito bom. Pessoal, hoje, isso aqui é quase que um vídeo de trazer à tona o que a dedicação, o que a você realmente fazer o que você se propõe, o que você se compromete, traz de benefício e traz de resultado, né? Uma forma de inspirar pessoas, uma forma de mostrar que é possível. E o convite aqui da Carla, primeiro porque ela é uma pessoa muito séria no que ela se propõe a fazer, ela sempre está ali acompanhando as aulas, sempre está ali vivenciando, né, o que a gente está explicando, não só eu, como os demais professores, mas algo que me chamou muita atenção, ela faz parte do que eu criei em conjunto com a Bruna e diversos outros feedbacks de alunos, que é uma comunidade para potencializar a carreira, né? Eu costumo dizer que a grafoscopia já tem caras como o Samuel, como o Del Picchia, né, como o Eric. A área do digital já tem caras como o Paulo Max, como o Evandro Lorenz, como o Daniel Cunha, Rafael Ribeiro, que são pessoas aí que têm um nível de excelência muito alto. Então, eu não tenho por que ficar me esforçando para chegar ao nível desses caras. Eu prefiro ensinar e prefiro potencializar o que eu sou bom, que é fazer a gestão de pessoas, fazer a gestão de carreira e cuidar dos assuntos periféricos que envolvem a, a excelência do profissional, né? As várias aulas que a gente ministra, eu sempre tentava puxar isso, que não, óbvio que a técnica é importante, mas quando você começa a observar os outros pontos que tem em volta, como por exemplo o seu estado emocional, como que a sua saúde está, o seu sono, se você está preparada, ou preparado para receber aquela quantidade de demanda que você se propôs a estar ali cadastrada para receber na perícia judicial, ou até na assistência técnica, se você saiu fazendo vários contatos e eles de repente começam a te chamar de uma vez só, você vai ter ali três, quatro, cinco demandas na mesma semana. Será que você está preparado para isso? Será que você está com cabeça, com psicológico, com saúde para lidar com tudo isso? Porque você vai ter que lidar com problemas de outras pessoas, resolver e entregar a verdade para elas, independente de qual seja a parte que está te pagando. Então, perceber tudo isso que está acontecendo em volta me fez criar o Prime Club, que é essa comunidade de potencialização de carreira, né, onde a gente traz diversos assuntos, onde a gente traz diversas questões,
onde nós falamos sobre como a situação do colega pode te ajudar amanhã. O que o colega viveu hoje pode te ajudar amanhã. Então, além de tudo, a gente coloca a vaidade de lado. E ali todo mundo está em busca de potencializar o próximo, de passar experiências. E eu queria que você, Carla, contasse como que você começou, primeiro, o que que te atraiu, né, para ingressar no Prime Club, e depois como que foram as suas primeiras experiências, o que que você enxergou que foi produtivo para você, primeiro como profissional, e depois você ir contando esses pequenos tijolinhos que a gente vai construindo aos poucos, né, da parte pessoal também. Sim, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção no clube foi a possibilidade de, mesmo depois de terminar uma pós-graduação, que você está ali no calor da coisa, você tem informações, os últimos updates da área o tempo todo. Aí minha preocupação era assim: vou terminar a pós-graduação e agora? Como que eu vou continuar recebendo atualizações? Como é que eu vou manter ativa no mundo da perícia? Então, o Prime Club me deu essa possibilidade. Por quê? Porque a gente tem uma aula por semana, a gente tem esse encontro semanal. A cada semana, a gente considera tópicos diferentes, desde ferramentas de qualidade a como ser um perito bem organizado para dar conta das suas demandas a tempo, com excelência e entregando qualidade. Então, a primeira coisa de cara que me chamou a atenção foi: tem uma possibilidade real de me manter ativa na área e extremamente atualizada, a ponto de não deixar a desejar ou manter a concorrência em relação a outros peritos tão bons quanto nós que fazemos parte do clube. Foi a primeira coisa. E quando você teve esse contato lá com o pessoal, porque assim, eu costumo dizer que eu é quase não encontro uma profissão que não seja tão desunida quanto os advogados. Infelizmente, os advogados eu vejo um puxando o tapete do outro, um falando mal do serviço do outro. Infelizmente, é uma classe bem desunida e eu vivo isso na pele, né? Eu vejo, às vezes, o colega prefere falar mal do serviço do outro do que mostrar o que ele tem de bom. E a perícia tem ido muito para esse lado, né? Eu vejo, critico, sou um crítico aberto aqui. Diversas comarcas estão instituindo aqueles verdadeiros leilões, né, onde praticamente impõe o menor valor para o perito conseguir a nomeação. Isso tem levado descrédito para a profissão, né, tem levado profissionais cada vez menos gabaritados, porque você que faz uma pós-graduação, você que investe seu tempo em cursos de atualização, você que investe em mentoria, você que investe em livros, você que está ali constantemente buscando se atualizar, você não tem condição de ficar cobrando baixo, ficar cobrando valores irrisórios. A não ser que você esteja buscando experiência, a não ser que você esteja com o ânimos de ajudar as pessoas ali numa assistência técnica, ou até mesmo numa nomeação que seja uma justiça gratuita. Caso contrário, você precisa ser remunerado pelo que você estudou, pela capacidade técnica que você atingiu, pelo nome que você conquistou na perícia. E é impossível um profissional desse gabarito rebaixar honorários para quem está ou início de carreira ou quem fez esses cursinhos que, como a Carla disse lá no início, né, visam só a parte financeira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que você começou a tomar essa consciência de que você precisa se valorizar, porque senão ninguém vai fazer isso por você lá fora, né? Os magistrados cada vez mais querem que a coisa seja célere, né? Que tenha tudo entregue rápido. As partes querem que seja tudo rápido e com preço menor. Como que foi essa balança lá que você tinha que perceber que você estava ali início de carreira, mas que você estava construindo algo tão sólido, né? Com cursos que foram sérios na sua carreira, com buscando mentoria, buscando sempre entregar o seu melhor. Como que foi para você equalizar isso? Bom, primeiro vale comentar que o clube ele tem um senso de união e amizade e que é muito bom, porque ali todo mundo se ajuda, né?
E quando a gente fala de honorários, isso que o clube oferece foi muito bom para me alertar, me abrir os olhos, não só em relação aos valores que eu estava praticando naquele momento, estava muito passiva, só aceitando aquilo que o juiz determinava, mas o clube e as instruções me deram voz. E como que essa voz se manifestou? Por meio das petições. Aprendi a fazer uma boa petição, argumentar no nível requerido para poder alterar valores de honorário de forma respeitosa, dentro da lei, sempre citando, né, o seu embasamento ali dentro da lei. Clube prima muito por isso, né? O Prime Club prima muito por isso, né? Se você vai pedir alguma coisa, você precisa ter noção de que você precisa embasar aquilo ali, você precisa referenciar que parte da lei te dá a possibilidade de pedir aquilo, não é um pedido do nada. Então, o clube me trouxe todas essas percepções que fora dali, provavelmente eu não teria ou demoraria muito tempo para ter essa percepção e até aprender a montar uma petição de uma forma agradável de ler. Hoje, quando eu escrevo, quando eu aplico as coisas que eu aprendi no Prime Club, eu tenho certeza que o magistrado vai ler e vai ter uma leitura, um momento ali, 5 minutos de leitura excelente. Porque o clube te ensina isso, a ser um profissional excelente, desde o seu lado até uma simples petição para requerer algo que talvez seja muito difícil para outros. No clube a gente tem essa facilidade, ou pelo menos tem os meios de como fazer uma petição excelente e perder o medo de levar uma negativa. E eu posso dizer que quando eu comecei a fazer petições desse jeito, né, principalmente em relação a honorários, eu tive certo medo. Você tem aquele receio, você que não é do mundo da lei, digamos assim, vamos colocar desse jeito. Você não tem experiência no trato com os juízes, você fica meio assim, né? Se esse cara me der um para trás aqui, como é que eu vou ficar? Ficar sem graça e tal. Como é que eu vou reagir? Será que eu posso responder à altura? Até onde eu posso ir nisso aqui? Então, o clube me deu toda essa bagagem que eu precisava de saber como me portar, responder à altura sem ser desrespeitosa dentro da lei. E eu posso dizer que eu tive sucesso, né? Eu já estou trabalhando em certas comarcas que os juízes reconhecem de uma forma diferente a questão dos honorários, até me dando chance de argumentar com as outras partes o porquê o meu valor é aquele. Então, nesse momento, eu posso dizer que estou satisfeita. O clube me deu imenso apoio nisso. Isso é muito gratificante, porque recentemente a gente trabalhou numa tese juntos, né? Surgiu de um insight de uma aula do Prime Club, e aí a Carla falou: Poxa, se eu aplicar isso aqui, será que pode funcionar? E ela me chamou no privado logo depois da aula e falou: Tiago, me ajuda a construir isso aqui que eu quero tentar. E aí, assim, eu sempre coloquei todo o mérito para ela, porque não adianta a gente entregar, te dar as melhores ferramentas, fazer tudo para te preparar para o mundo se você não implementar. Então, o mérito é dela por querer ir atrás, por querer testar para ver se funciona. Várias coisas que a gente fala lá no Prime Club, eu sempre falo para os meninos, é complexo falar que é 100% que vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos num país de dimensões continentais. O Brasil é gigantesco. E para piorar a complexidade, né, para aumentar a complexidade, cada comarca tem a sua peculiaridade, tem o seu estilo de magistrado, tem o seu estilo de profissional trabalhando, tem algumas exigências que em outras não tem. Então é importante você fazer essa leitura de como que as coisas acontecem na região que você está trabalhando. E aí a gente fez esse bate-bola lá no privado, e ela falou: Não, Thiago, eu acho que cabe, vou fazer, a gente vai se ajudando aqui, chega num denominador comum e eu protocolo. Beleza. A gente trabalhou ali uns 5 dias, uma semana. Ela lapidou, colocou lá do jeito dela e mandou para frente. E como as coisas não param, né?
continuaram as demandas, ela continuou trabalhando, continuamos tendo aula e tudo mais. Quando um belo dia ela me manda um áudio falando que funcionou a tese e que, inclusive, o pessoal da escrivaninha ligou para ela, entrou em contato e queria agradecer pelo posicionamento dela, porque iria ajudar não só ela, né, como perita, e não só a escrivaninha, mas a justiça como um todo naquela região, por estar propiciando coisas que a própria lei diz. Aí você fala, poxa, Thiago, mas a Carla, que é uma pessoa que nem tem formação na área jurídica, conseguiu isso. Sim, ela conseguiu porque ela foi atrás, porque ela estudou, porque ela teve força de vontade, porque ela teve o auxílio de pessoas que sabem o que estão fazendo. E, obviamente, vão ter comarcas que não vai funcionar isso que ela fez. Aí é outra abordagem, é outro estilo de peticionamento, é outro estilo de fundamentação. Mas eu te falo uma coisa, como eu gosto de ensinar as coisas, a Carla até acompanhou a última aula. Nós utilizamos uma ferramenta aqui que a Carla trouxe para os meninos. Eu nem fico colocando muito, mas ela fez questão de falar: olha, isso aí que o Thiago está ensinando, a Toyota usou, né, para se levantar, se reerguer. Então, assim, a minha linha de raciocínio é muito óbvia. Se uma empresa, que é um organismo extremamente complexo, cheio de departamentos, funcionários, outras obrigações, utiliza algo e dá certo, por que que você não pode adaptar isso para a sua vida, que é algo muito mais simples em relação a esse contexto empresarial? Se você adapta isso na sua vida, a chance de você atingir os mesmos potenciais que aquela empresa atingiu são gigantescos, porque funcionou ali um ambiente muito mais complexo, com infinitas outras questões que estão contra aquele procedimento. Você só tem praticamente você contra você, é aplicar, testar e validar. Com isso, Carla, eu queria que você falasse um pouquinho como que tem sido essa experiência para você perder o medo mesmo de estar lidando, né? Você, mesmo não sendo da área jurídica, hoje eu considero que você tem uma autonomia de peticionamento muito boa. Você consegue colocar, que é algo que eu considero extremamente difícil, você consegue colocar o que está na sua cabeça no papel e de forma muito transparente. Isso é chegar ao nível de excelência da escrita. Eu queria que você contasse como é que foi esse processo, se você seguiu alguma metodologia própria sua, um passo a passo, e aí a gente já encaminhar para você contar a importância do planejamento, né? Como que funciona o planejamento na sua rotina. Bom, é, tem algumas coisas que eu gostaria de destacar nessa minha resposta. Eu sou uma pessoa que gosta de ler e tem o hábito de escrever. Eu, hoje, na minha principal profissão, que é na área de TI, eu atuo como gerente de melhoria contínua. Eu preciso escrever bastante, eu preciso conversar com muita gente e entender cabeças diferentes ao redor do globo. Trabalho com culturas diferentes e isso me ajuda imensamente a ampliar minha visão. Quando eu entrei no clube, uma coisa que eu percebi de cara que alinhou com esse meu modo de ser, meu modo de executar as coisas no meu dia a dia, foi o fato de que o clube ele não incentiva ninguém a seguir modelos prontos. O Prime Club ele incentiva as pessoas a serem empreendedoras, a pensarem fora da caixa, a entenderem a sua própria situação e, ao mesmo tempo, aprender novas ferramentas e você, através do autoconhecimento, entendendo suas próprias necessidades, construir um planejamento excelente em volta daquilo que você tem. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas, excelentes ferramentas. Você tem ali um instrutor de alto nível, um advogado muito bem posicionado na carreira, que vai te dar as dicas ali o tempo todo do que pode ser bom para você somado a outros peritos que também têm boas ideias e propósitos que se alinham ao seu, isso tudo, Tiago, cria um ambiente propício para você se desenvolver profissionalmente e você tem tudo a seu dispor para ser um excelente perito. Você só não vai ser um excelente perito, um excelente profissional se você for preguiçoso. O clube não é para pessoas preguiçosas.
O clube é para pessoas que querem empreender, que têm visão, têm disposição de pensar fora da caixa. Não é que se uma pessoa talvez entenda que ela mesma tenha menos capacidade, não é que ela não vá conseguir acompanhar o clube, não. O diferencial é que você está ali inserido num ambiente que vai meio que por osmose, não tem como você tomar um caminho diferente. Te arrasta junto, né? Não tem Te jeito. arrasta junto. Vixe, para você não aproveitar isso, você tem que ser muito, mas muito preguiçoso. Eu não acredito que exista gente assim. Eu acho que se tá ali, você já atinou para procurar algo desse tipo, dificilmente vai deixar de acompanhar. Então, cara, é fantástico, é fantástico. Todo mundo, eu sempre faço propaganda do Prime Club, sempre, e vou continuar fazendo, porque se alinha a esses meus objetivos, a essa vida dinâmica que eu tenho. Muito bom. E nessa sequência eu queria que você falasse também daquela outra parte que tem muita gente que negligencia, né? Vez ou outra, quando eu coloco lá no Instagram, algumas questões relacionadas à saúde, à parte emocional, a um contexto até espiritual. Várias pessoas falam, o que que isso tem a ver com perícia, né? E cada vez, quanto mais bate, mais eu gosto de falar desse assunto, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão batendo desconhecem o potencial que elas podem atingir se tudo estiver em perfeito equilíbrio, né? Eu gosto muito de pegar os exemplos dos esportistas, né? Você pega a vida de um esportista de alto nível, né? Um Michael Phelps da vida, um Michael Jordan, esses caras que atingiram patamares de deuses nas suas áreas esportivas, a vida dos caras é um tédio, é um saco, porque a vida deles é treinar, se alimentar e descansar. E volta, é um looping. Treinar, se alimentar e descansar. E colocar a cabeça no lugar. Simples assim. Eles fazem o básico de forma repetitiva, muito bem feito e com muita disciplina. Ah, acordou desmotivado. Esse é um dos princípios do Prime Club. A motivação, ela é um pico muito elevado que te deixa ali frenético, com tesão de querer fazer a coisa, vamos para cima e tal. Mas depois que acaba o curso, depois que acaba a mentoria, a tendência é você entrar num vale, num declínio. Por quê? É o momento que você está sozinho, é o momento que vai bater a insegurança, é o momento que talvez você receba uma nomeação com um caso um pouquinho diferente, que você não estava tão habituado e vai bater aquela insegurança. É o momento que às vezes o seu psicológico está meio abalado. E é por isso que eu falo, aqui o princípio é de caminho, para que nós possamos estar juntos e qualquer medo, qualquer insegurança que tiver, um pega na mão do outro. Quando os meninos me perguntam alguma coisa, eu vou pedir ajuda para os outros professores que sabem mais do que eu nas suas respectivas áreas, e a resposta é quase que em tempo real. Por quê? Porque nós entendemos o que cada um passa. A gente tenta entender o perfil de cada aluno ali dentro. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, Carla. Como que foi para você essa percepção dessas outras áreas que fazem tanto sentido para um profissional atingir o sucesso? Então, isso foi uma faceta interessante do clube, porque você não espera que num clube de peritos as pessoas vão conversar bastante a respeito de alimentação, sono, estilo de vida, como você está gerenciando isso tudo. Eu sou uma pessoa péssima para cuidar do corpo, eu sou muito, muito workaholic. Mas olha que experiência interessante. Já teve dias de eu estar aqui, isso já aconteceu várias vezes, várias. Eu não saberia, te dizer o número de vezes, de tantas. Eu tô aqui no grupo do WhatsApp do Prime Club e às vezes alguém fala: E aí, gente, vocês já comeram hoje? Já tomaram água hoje? Isso é assim, é o cúmulo da diversidade. Você não espera que num clube de peritos as pessoas vão falar sobre esses assuntos, mas falam, né? Nós já tivemos Prime Weeks, onde nós até houve um momento que cada membro do clube mandou durante uma semana de desafio o que estava comendo, que tipo de exercício fez, né? Então é uma coisa que te incentiva não só a ficar no básico, mas a cuidar do seu corpo, da sua mente. Porque
isso é sabido lá já de longa data que vai influenciar no seu desempenho. Então, o clube ele é legal até nisso. Eu já tive outras surpresas maravilhosas com o clube também. Uma delas é, eu tive a oportunidade, por exemplo, de quando entreguei um laudo, estava prestes a entregar um laudo. E esse laudo, ele foi o primeiro caso que eu peguei que era uma assinatura aparentemente alinhava ali com um disfarce. A assinatura era do requerente. Eu senti o peso da responsabilidade de ser perita naquele momento. Por quê? A gente é ser humano, né? A gente tem pai, a gente tem mãe. E daí você vê uma pessoa idosa que está ali, entrou com um processo. Depende que você, com os seus conhecimentos, faça justiça, né? Obtenha a justiça que ele tanto quer. E ali naquele momento eu identifiquei que aquela letra pertencia àquele senhor. Eu falei, meu Deus, eu não posso errar aqui. Aí o que que eu fiz? Falei com o Tiago. Tiago conversou com alguém preparado, experiente, que veio até o clube e analisou junto comigo, né? Segurou ali na minha mão, pegou na minha mão, foi junto comigo para ver se o resultado do meu lado realmente estava certo. Isso foi fantástico, porque depois daquela aula eu senti um alívio que eu não saberia descrever. Tipo, vou entregar, a assinatura é autêntica, eu sinto muito, seu fulano, seu Beltrano, mas essa é a verdade e hoje eu vou dormir bem. Então, a diversidade do clube é impressionante. Quantas vezes, Thiago, eu estava aqui numa semana trabalhando num laudo, de repente surgiu aquela dúvida de última hora, e parece uma coisa, justamente na aula de quarta-feira, alguém tocou naquele assunto e sanou minha dúvida. Então, o clube, de várias maneiras, é muito providencial. É uma coisa que realmente você não está sozinho. Você tem suporte ali para tudo. E se ninguém falou de um determinado assunto ainda, com certeza ainda iremos falar, porque somos pessoas de mentes abertas, né? Que queremos realmente, apostamos em diversidade, queremos acumular conhecimento que seja prático para o dia a dia. Então não tem limites. O clube não tem limite. Não sei mais o que faço com o clube. O clube não tem limites. Muito bom. E não tem limites mesmo, porque no início a Bruna até chegou para mim e falou assim: a gente tem que colocar um limite disso aí, como é que vai ser? Eu falei assim: vamos colocar só no papel, né? Porque o combinado era ter um encontro por semana de 1 hora. Carla, conta para eles aí se teve algum que durou 1 hora. Não tem nenhum, gente. Não tem. Não tem. É, já teve encontros que a gente até ficou bem tarde, né? É, fica quem quer, né? Ninguém segura ninguém, mas o papo estava tão bom que a gente ficou, ultrapassou a meia-noite, né? Fácil. E isso, assim, isso para mim não tem preço, né? Porque a troca ali, isso que a Carla falou, é muito de ambiência, né? De troca de energia. Ela comentou que na semana que ela estava precisando, alguém comentou do assunto e nós tivemos uma, uma aula ou tivemos algum insight que consegue ajudar ela. Isso não é por acaso. Você precisa estar no ambiente certo para conseguir os resultados que você pretende. E aí aquela máxima, né? Os resultados que você não tem é fruto daquilo que você não pagou o preço ainda. E aí eu não estou falando só preço por estar no clube, é o preço de abrir mão do ambiente que você está hoje para ir para um novo ambiente. E eu sempre falo para os meninos, falo, olha, o dia que vocês acharem que isso aqui não está agregando mais, sai fora. Vocês precisam voar, vocês precisam buscar novas experiências, novos profissionais, novas coisas. Mas graças a Deus a gente tem se reinventado, né? A cada semana estamos buscando coisas novas aí. Inclusive, o meu convite aqui, eu já vou aproveitar para a gente caminhar para o encerramento aqui. Eu puxei a orelha da Carla no último encontro, porque ela passou a desenvolver as teorias dela e não me contou. Ela já desenvolveu um negócio muito bacana, também a nível de pedidos, né, dentro do peticionamento.
e eu achei uma estratégia extremamente interessante, principalmente porque ela não é da área jurídica. E a linha de raciocínio que ela teve seria natural para alguém que fosse do meio jurídico, um advogado ou alguém formado em direito, para ter a linha de raciocínio que ela teve dentro do nível de peticionamento que um perito pode ter dentro do processo. Então, foi fantástico. Inclusive, eu falei para ela, falei, ó, você tem que me passar direitinho como é que foi seu pensamento, porque eu quero ministrar palestras e aulas sobre isso e, obviamente, te dar o crédito. Por quê? Porque ela já conseguiu sair da caixinha, ela já está se arriscando sozinha em trazer oportunidades, em trazer experiências e ela mesma testar, validar e falar, ó, funcionou isso aqui para mim, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui eu posso ir aqui, aqui eu não posso. E foi o que eu falei para ela, falei, olha, a gente vai tentar. E aí a gente tem que tirar aquele negócio também, né? O não a gente já tem, vamos correr atrás do sim. Porcaria nenhuma. Você corre atrás do sim. Você não tem que ficar com essa que o não você já tem. Você tem que ir atrás do sim. Você tem que ser o seu sim. Você tem que fundamentar, você tem que embasar e fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena investir na sua fundamentação. Até porque a maioria dos laudos que tem aí no mercado, eles servem, que estão dentro do processo, eles servem ali 30, 40% como embasamento das sentenças. Se você tiver a curiosidade de ler uma sentença que teve perícia no processo, vai ter na fundamentação ali do magistrado uns 30, 40% do seu laudo. Se não for um Ctrl+C, Ctrl+V, ipsis litteris ali, né? A letra por letra. Por quê? Porque o magistrado te nomeou porque ele confia em você. Porque ele tem a segurança de que foi um expert que trouxe aquela informação. E para finalizar, Carla, eu queria que você contasse para o pessoal qual que são as suas perspectivas de carreira, né? O que que você pretende fazer agora? Se você pretende continuar na grafotécnica tradicional, se você já pretende aí ampliar para o digital, se você pretende ampliar para outras áreas, o que que você pretende fazer aí com a sua carreira? E se já tem uma data, né? Que eu brigo muito com eles com isso. Você tem que ter planejamento e colocar data em tudo. Se você já tem uma previsão de quando que você quer tocar a sua vida só com perícia, você já tem isso em mente ou se ainda está no planejamento? Na verdade, Thiago, esse é um plano que eu comecei a desenvolver em 2022. Por quê? Porque eu ainda tenho 10 anos até que eu possa me aposentar, né, pelo tempo regulamentar, vamos colocar dessa forma. Como eu sou uma pessoa que dou valor a planejamento, né? Eu costumo falar isso, né? Eu fui durante muitos anos na área de TI, eu fui change manager. O change manager, quando ele é bom, ele sempre tem um plano principal, um plano B e um plano C. E ele olha muito os pré-requisitos. Então, qual foi a minha linha de raciocínio? Falei, quando me aposentar, infelizmente o meu país ele não dá um salário digno para pessoas aposentadas. Eu preciso pensar numa segunda profissão que me dê prazer e eu gosto de estudar, alinhou bem, né, esse lance de voltar a estudar grafoscopia e tudo mais. Falei, tenho que começar a executar o meu plano bem antes, porque no meio do percurso eu preciso entender se eu vou precisar pivotar, dar um 180 graus e partir para outra coisa, caso não dê certo, e entender também se eu gosto mesmo daquilo ou não. E graças a Deus eu estou desde 2022 na perícia, estou me desenvolvendo, estou amando, gosto demais de fazer laudo, gosto de ler, gosto de participar das aulas. E é óbvio, eu já estou iniciando o curso da parte de assinatura digital. O meu plano é nos próximos 2 anos terminar esse curso e continuar atuando com a grafoscopia tradicional, que ainda tem um campo razoável nesse momento aqui no estado onde eu moro no Espírito Santo, né? Ainda tem muito processo com assinatura não digital. Então, quero aproveitar o máximo que der, mas ao mesmo tempo me preparar para o futuro, para as demandas que tendem a tomar conta do mercado. Então, esse é meu planejamento. Sigo inovando, sigo me atualizando e aprendendo coisas novas ao mesmo tempo,
porque quero aproveitar o presente, mas também quero me preparar para o futuro. Chegar no futuro, sem surpresas desagradáveis. E dessa forma, eu vou seguindo com o meu planejamento, Thiago. Tem dado super certo até agora. Muito bom. Não tenho dúvidas que já deu certo. Agora é só medir a quantidade que você quer e aplicar. Carla, eu quero te agradecer imensamente. A gente podia conversar aqui mais uns 3 dias de conversa, mas a Carla tem compromisso, né? Uma perita de sucesso tem compromisso. Então, vou liberar você para o seu compromisso. Já quero agradecer pelo seu tempo. Não me canso de repetir isso aqui. Se eu gravar 1 milhão de vídeos, vai ter 1 milhão de falas iguais em relação a isso. Não tem nada mais valioso que o tempo, porque não tem como você comprar mais. E quando as pessoas dedicam o tempo delas a você, respeite e honre isso, né? Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu carinho e pela sua dedicação, né? Que o nosso trabalho, o nosso esforço e tudo aquilo que a gente se propõe a fazer só vale a pena, de fato, quando pessoas como você colocam em prática e conseguem mudar a vida, né? O nosso objetivo aqui, eu sempre falo, é desbloquear pessoas, edificar carreiras e transformar vidas. E independente de como isso seja, em que momento da sua carreira você esteja, eu acho que sempre cabe uma melhoria, um aprendizado. E a Carla é a prova viva disso, que ela faz isso com muita maestria. Muitíssimo obrigado, Carla. Eu que agradeço, me senti super honrada de você ter me convidado para essa conversa e não posso deixar de uma última vez incentivar as pessoas a virem para o clube, né? Quanto mais, melhor. Se você quer ser um perito de sucesso, se você quer aprender e entender como é esse mundo empreendedor, pensar fora da caixa, vem para o Prime Club, que é o lugar certo para você, com certeza. Muito bom. Se você tem interesse, na descrição do vídeo aí vai ter um link, entre em contato e pergunta sobre o Prime Club. Até o próximo vídeo.